Olá, paz do Senhor Jesus! No programa Lição de Vida de hoje, você vai conhecer o impactante testemunho da irmã Lúcia Helena Lopes de Santana. Sua jornada é um verdadeiro relato de fé, perseverança e milagres, mostrando que Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Desde a infância, ela enfrentou grandes dificuldades, experimentou a escassez, viveu livramentos e testemunhou o cumprimento das promessas divinas em sua vida. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, o Senhor nos diz: "Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Então prepare-se para ser edificado por esta história que prova que a graça de Deus é suficiente em todos os momentos. O programa Lição de Vida já está no ar. Lúcia Helena Lopes de Santana nasceu em 6 de fevereiro de 1945 na cidade de Moreno, Pernambuco. Filha de José Lopes de Lima e Maria Júlia de Lima, sua vida é uma história de superação, fé e propósito. Passou por dificuldades financeiras, trabalhou duro e foi provada pela enfermidade, mas experimentou milagres extraordinários. Desde cedo, enfrentou desafios que colocariam qualquer um à prova, mas confiou no Senhor e foi guiada pela mão poderosa de Deus. Sua trajetória é um testemunho vivo do cuidado divino e a prova de que quando se confia em Deus, o impossível se torna realidade. Conheça os detalhes desse testemunho inspirador agora no Lição de Vida. Que bênção, a querida irmã Lúcia já está conosco. A paz do Senhor, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, Thalita. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Para mim é um privilégio de estar aqui na Rede Brasil, falando com as pessoas de perto e de longe. Estou muito feliz. Que Deus continue te abençoando, Thalita. Tu é uma benção também. Amém, irmã Lúcia. A alegria é toda nossa. Temos certeza que vamos ser muito edificados esta noite através da sua história. Deus vai levar a sua história para muitos lugares. Amém. Muitos vão glorificar a Deus por sua vida. Amém. E a gente já quer começar conhecendo um pouquinho do ambiente familiar em que a senhora cresceu, o ambiente familiar, o ambiente espiritual. A senhora já teve o privilégio de nascer em um lar evangélico. Como é que foi a sua infância? Olha, eu nasci em um lar que só meu pai, ele era crente e tinha uma irmã também. Minha mãe não era crente. Depois de muitos anos foi que ela aceitou. Mas a gente vê que um lar dividido não é bom. Sempre tem os conflitos, né? Então, foi esse lar que eu nasci. O seu pai, como a senhora relatou, já era evangélico, mas a sua mãe ainda não. Como é que isso influenciou, irmã Lúcia, a sua infância, a sua jornada na fé? O meu pai, ele me levava para a igreja. Eu pequena, ele pegava na minha mão e levava. Quando eu chegava na igreja, eu contemplava os irmãos tudo orando, chorando. Era lágrima nos bancos, era lágrima no piso da igreja. E eu ficava, e eles clamando. Eu, como criança, ficava observando e então aquilo ali me chamou muita atenção. Está entendendo? Então foi assim. Aos 6 anos, o seu pai deixou a sua família, né? Com certeza foi uma situação muito difícil, que impactou muito a sua vida e vieram grandes dificuldades financeiras. Eu queria que a senhora relatasse um pouco desse momento tão difícil de sua vida. É porque eu fico meditando que às vezes os casais se separam e eles não observam assim o que vai acontecer depois, né? Porque quem sofre com isso tudo são as crianças. E eu sofri muito porque ele foi embora, eu sentia falta e por isso que muitas crianças até entram em ansiedade e passamos necessidade porque ele não mandava nada e ali foi de uma maneira que a gente não tinha mais nada para comer, os vizinhos era quem dava. E então foi muito sofrida essa situação. A senhora chegava a arrumar a casa dos vizinhos para poder se alimentar? Nos conte sobre esse
Era porque a minha mãe, ela ia lavar roupa de ganho. E ela fazia cocada, e ela fazia munguzá, ela fazia tapioca, e ela saía vendendo nas casas. E eu, né, adolescente, então eu ia para adolescente ainda não, criança ainda. Aí eu ia varrer a casa da amiga dela, lavava os pratos e forrava a cama somente por um prato de comida. Situação bem difícil, né? Muito difícil. Para a senhora pudesse se alimentar. E teve um momento em que a senhora chegou até a desmaiar, não foi? Foi. Que a senhora relatasse. Foi nesse momento, eu estava com ela em casa e muita fome. E ela disse assim, vai lá na venda, a dona da venda era a comadre dela, que tinha comadre, tinha compadre. Né? E eu fui, e quando eu cheguei lá, a vista escureceu. E naquele momento, eu fui caindo, tinha um senhor que ainda me pegou, me sentou. Foi quando eu fiquei desmaiada lá, porque estava com fome, aí eu mandava chamar minha mãe, ela veio e disse assim, foi porque ela não tomou café ainda. Foi isso aí que aconteceu. Um momento de muita dificuldade, mas em meio a essa dificuldade que a senhora enfrentou, Deus deu um sonho profético à sua mãe. Deus, ele surpreende, né? Foi. Eu queria que a senhora relatasse esse sonho. Foi a senhora dirigindo um carro, não foi isso? Foi, ela sonhou. E como é que foi? Como é que a senhora recebeu essa notícia, né? Esse sonho, essa informação? Pois é, ela quando veio, se acordou e disse, Lucelena, eu sonhei você dirigindo um Volkswagen. Eu disse, pelo amor de Deus, mãe, não conta essa história a ninguém, porque a gente não tem nem o que comer. E a senhora dizendo que eu estou dirigindo um carro, ela disse, e eu tenho culpa, minha filha, se Deus me mostrou. E Deus é tão fiel, que no tempo certo, Ele mandou o carro. Me capacitou Glória a Deus. E me botou para dirigir até hoje, com a graça de Jesus. A senhora dirige. Oh, glória! Deus é fiel, né? Deus é fiel. A sua infância foi marcada por muitas lutas, como a gente viu, dificuldades, mas mesmo com muitas lutas, a senhora foi conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, né? Aos 14 anos, a senhora teve o seu primeiro emprego? Foi. Foi onde? Lá, que o nome da fábrica, muito bonito, mas apelidaram de Fábrica Velha. Mas era Société Cotonnière Belge Brasilienne. Eu nem sei, eu li esse nome, eu disse, meu Deus, eu não sei nem falar. Francês? Era francês? Parecia ser francês. Se era inglês, nome, não né? sei. Era o nome dela, não era? Da mas fábrica. Ficou até hoje mesmo sem funcionar, chamam de Fábrica Velha. Então a senhora começou a trabalhar nessa fábrica? Fui nessa fábrica e não foi fácil. Foi bom porque foi na hora que eu estava precisando com a minha mãe e eu fui trabalhar e ficava alegre porque eu estava trabalhando, mas não foi fácil porque eu me levantava de 4 horas da manhã. Um adolescente de 14 anos se acordar de 4 não é fácil. Eu me acordava ainda com os olhos ardendo e eu tinha que sair de 4h30 porque eu trabalhava com produção. Sim. E quem trabalhasse em produção tinha que chegar mais cedo, que era para ganhar mais um pouquinho. Claro. E eu trabalhava com 10 máquinas de penteadeira. Quando eu chegava lá na última, a primeira já estava parada, aí eu tinha que correr. Voltar. Quando eu chegava na primeira, a do meio já estava parada, eu tinha que ir. E foi muita luta, não foi fácil não. Nossa. E ainda mais que penteadeira era um enrolo grande assim para eu estar mudando. Atrás fazia também aquela... Eu tinha que depois tirar aquele tudinho, ensacar num saco assim bem... Às vezes meu braço nem alcançava, eu ia com a perna também, E foi muita luta, não foi fácil o meu trabalho não. Mas eu dando glória a Deus, porque toda semana tinha o dinheiro da minha mãe ir para a feira. Oh, glória. Né? E as aquisições, não é, que depois do trabalho que eu consegui. O que a senhora fez com o seu primeiro salário? Eu dei para minha mãe fazer a feira, né? Depois fui para a CELP, para marcar, para vir colocar a luz. A antiga não tinha energia na sua casa. Cortaram, a pobreza foi muito grande. Cortaram luz, cortaram água, mas quando no meu trabalho, eu recebendo o dinheiro, então eu fui, agendei lá, para eles colocar a luz, depois a água, e quando ele ligou a luz, foi uma coisa tão maravilhosa. Ninguém dormiu. Encantado, porque antes era só candeeiro que usava. Candeeiro, aqueles candeeiros de fumaça, ficava aquela resta na parede e aquela coisa toda.
de agora não. E ninguém ia dormir para perder aquela beleza da claridade. Todo mundo acordado, contemplando a beleza da luz. Que maravilha, né? Pronto, foi uma benção, né? Depois, como a gente já falou, só tinha 2 tamboretezinhos. Daí eu comprei um conjuntinho de cadeiras, né? E depois eu comprei, foi o terreno. Sim, o terreno, Deus lhe deu condições. Mas depois de 9 anos, né? Que eu trabalhei 9 anos nessa fábrica, a indenização. Aí eu disse assim, minha mãe procura um terreno para ficar de lembrança dos meus 9 anos de trabalho. Comprei, mas o terreno era muito, a barreira muito grande, muito alta. Eu só comprei para investir. Sim. Mas eu não podia fazer nada. Mas Deus é grande. Oh, glória. Deus é fiel. Eu gosto muito de falar do poder dele. Então Deus, quando foi um dia, eu já estava trabalhando na prefeitura, entrou um rapaz com uma bolsa assim e veio ao meu lado. Por isso que às vezes eu estou na igreja e diz assim, olha, se você ser fiel a Deus, não precisa você correr atrás da bênção, não. A bênção sai atrás de você. É verdade. Oh, glória. Glória a Deus. Eu sei. E eu sei que o rapaz veio, se aproximou e disse assim, a senhora é a proprietária daquele terreno? Eu disse, sou. Aí ele disse, eu sou o engenheiro do Centro Social Urbano, estou precisando de barro, vim pedir autorização. Eu disse, é de Deus. Quando foi depois, ele disse, vai olhar lá. Aí eu fui com meu marido, quando eu cheguei lá, mas estava as caçambas, estava as caterpilhas, tão lindo, chega, estava tirando aqueles barros e botando na caçamba e levando para lá. Com 2 dias estava aquela benção, tudo plano. E então, aí depois Deus foi mandando as condições, né, para construir. Não sei se Mirtes colocou aí o retrato da casa, que eu digo que não estou me exaltando, mas para mim é a melhor, porque foi Deus quem fez. Sua casa está lá até hoje? Está lá até hoje e outra coisa, e moram tudo comigo. Oh, glória! Resultado, então, essa casa tem uma história, mas eu vou dizer, eu fico muito feliz, porque tudo é dele, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu sou dele, meus filhos é dele, a família é dele, a casa é dele, o salário é dele, é tudo dele. Oh, glória. Amém? Amém. É o que eu tenho que Lúcia. A gente vai voltar um pouquinho para falar da sua conversão de fato, né? Porque foi aos 13 anos que a senhora aceitou Jesus. E tem uma história muito bonita que eu queria que a senhora relatasse para a gente. Foi. Aos 13 anos, então, eu aceitei Jesus com a irmã Edith, né? Mas antes disso, minha irmã tinha contado uma história sobre Abraão e Isaac. Sim. Foi por isso que eu aceitei. E então a gente sabe daquela história, que foi uma história muito, né, impactante na gente. E eu fiquei assim, muito assim, emocionada com aquela história de Isaac, de Abraão. Quando Abraão disse, Deus proverá, meu filho, para ti o cordeiro, né? E eu fiquei pensando, Deus provê. E quando chegou a irmã Edith, né, com as irmãs para fazer o evangelismo, quando ela me perguntou se eu queria aceitar, eu já estava ouvindo aquela história, aí foi na hora, eu disse quero. Aí fiquei, né, na igreja e participando dos trabalhos, né, de tudo, de conjunto, cantava no conjunto, estava tudo uma bênção. Aí depois, né, que eu estava lá, aí parece que precisou de sair, né, veja aí qual foi a outra coisa aí. Depois que a senhora estava cantando, estava participando do conjunto, do coral. Isso. A senhora participou em que mais na igreja? O evangelismo saía com o que tivesse de trabalho, eu saía com a minha também. Também na sua juventude, né? Na minha juventude. Mas também Deus, ele teve algo especial na senhora em relação a fazer visitas, a atuar mais tarde, né? A atuar nessa área que é tão importante, porque a senhora começou fazendo visitas, depois a senhora foi vice-dirigente. Eu queria que a senhora relatasse aí por onde a senhora transitou, e até hoje a senhora faz parte, é professora de escola dominical, né? Mas o início aí dessa... mas antes, Deus tem lhe usado. Mas antes, quando eu estava na igreja, não foi quando eu comecei namorando que eu saí um pouco da igreja. Verdade. A gente ia deixar para o próximo bloco, mas pode antecipar aí. Porque quando eu estava na igreja, então... O meu esposo, ele estava também afastado. Sim. E a gente estudava junto. E depois a gente começou a namorar, mas o saudoso pastor Cardoso me chamou e disse, você vai escolher agora, ou ele, no namoro, ou então a igreja.
Ele não estava servindo a Cristo, a senhora estava firme. Era. E aí o pastor lhe deu essa chamada. Me afastou. Aí disse que não podia mais, aí eu disse, pois tá certo, eu vou ficar um pouquinho com ele, depois eu volto. Que pouquinho foi esse? Que foi 10 anos. 10 anos. Meus filhos nasceram tudinho, e eu estava fora, mas minha mãe levava tudinho, todos foram apresentados na igreja. Pronto, então eu fiquei, né, namorando, aí foi quando, depois, eu querendo voltar, eu orava muito, fora da igreja. Sim. Eu dizia, Jesus, não me leve do jeito que eu estou. Quando o Senhor vê que o Senhor vai me levar, o Senhor me prepare. Sempre orando. E quando foi um dia, eu fui levar o jantar dele na fábrica. E então, para você ver como Deus trabalha. Porque às vezes a pessoa prioriza as coisas. Eu estava priorizando o meu marido. Sim. Então eu, priorizando ele, e ia levar o jantar e ficava assim, conversando com ele, porque ele trabalhava o dia todo. E de repente minha mão bateu no ventilador, e o ventilador agarrou e foi um choque elétrico. E naquele choque foi uma dor muito grande, o braço já ficando dormente, eu sentindo saudade dos meus filhos, eu ia morrer mesmo. A senhora sentiu que ia? Senti saudade dos meus filhos. E eu disse assim, eu nem falava mais, somente sentindo saudade. E Deus, pela misericórdia, Ele fez o ventilador cair de minha mão. E quando caiu, aí foi quando Ele me pegou, botou assim numa cadeira, me deu calmante. Aí aquela irmã, que é meu Cirineu, a irmã Lia Pereira, ela chegou na hora, ela disse, o que foi isso? Ele contou a ela. Ela disse, mas o quê? Mas também, quando terminou aquela tragédia, porque foi uma tragédia, sim, eu falei para ele, se você quiser ir para a igreja, vá. Se não quiser, não vá. Mas agora eu já estou voltando. Aí pronto, aí fui. Não tinha nem roupa de ir para a igreja, mas fui, comprei uma roupa boa. Perguntei o dia do administrativo, voltei até hoje para a glória de Deus. Amém. Parece que cada dia eu sou mais crente ainda. Oh, glória. Mas tem um detalhe importante também, que mesmo a senhora afastada, mas a senhora tinha aquele temor e orava, né? Orava, eu disse a você que eu orava para Jesus não me levar. Sempre orando. Sempre orando. E ali foi um livramento, né? Foi um livramento, eu ia morrer, mas Deus ouviu minhas orações e me deixou viva. Aí foi quando eu decidi, eu tomei aquela decisão de não querer mais priorizar nada. Eu não priorizo nada. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu queria que a senhora aproveite agora para a senhora falar para quem está em casa, que às vezes está aí priorizando outras coisas. Isso. Priorizando pessoas, priorizando um emprego, né? Tem muita gente que está nos acompanhando, que pode estar passando por isso. Então, entregue uma mensagem para essas pessoas. Então, agora eu estou falando para vocês que estão ouvindo esse testemunho. Sei que está alcançando várias pessoas. Já ouviram o meu testemunho como foi, eu priorizando o meu esposo. E eu pergunto a vocês, o que é que vocês estão priorizando? Você sabe, porque essa palavra tem endereço certo. Veja o que é que você está priorizando e não se iluda, porque às vezes pessoas que priorizam jogo, priorizam família, priorizam comércio, priorizam qualquer coisa, mas a Deus fica deixando de lado, fica dando as costas, mas em nome de Jesus, se arrependa e dê a prioridade ao Senhor, que Ele é quem dá o ar para a gente respirar, quem dá comida, quem dá família, quem dá emprego, quem faz tudo é Ele. Então, vamos priorizar Ele em nome de Jesus. Oh, glória! Amém? Amém. Então, até hoje a senhora tem priorizado a Cristo. Isso. A senhora participou desse grupo de visitas que eu queria que a senhora falasse para a gente. Visitou muita gente, Deus fez muita coisa, né? Depois que a senhora voltou para Jesus, se entregou totalmente à obra. Glória, glória. Então conte aí para a gente e traga um testemunhozinho de uma visita que a senhora fez e que Deus operou. Pronto, então foi quando o pastor Amaro Gomes, né, ele fez uma reunião e foi escolhido 10 grupos de visita. E ele falou para mim, e ele falou assim, a irmã Lúcia Helena vai ficar com um grupo. Eu disse, não, pastor, eu não sei. Ele disse, convide 5 irmãs e vá-se embora. E eu convidei,
e botava tudo no carro e levava para fazer as visitas. A senhora dirigindo um outro carro que Deus deu, né? Depois do Fusca. Depois já era o Corsa. Um Corsa. Era o Corsa. Foi o da promessa que a gente vai falar sobre. Foi o da promessa. Então, conta da visita, depois a gente vai falar dessa promessa, que tem gente que está esperando a promessa de Deus e precisa ouvir. Então, aí eu sei que a gente ia fazer as visitas, muitas visitas. Ganhamos muitas almas para Jesus. Pessoas que já estavam assim para se separar, já estava assim, uma trouxa já na sala, e tinha uma irmã junto de mim, com a autoridade de Deus, disse: desmancha, bota tudo lá e não vai sair ninguém daqui. Até hoje eles vivem, já tem neto, tudo. Glória a Deus. Né? O senhor que eu disse que estava com câncer, e nós fomos visitar, e a filha dele disse: não precisa vocês ir no quarto não, faça a visita aqui mesmo. Mas a gente foi para o quarto, e lá nós oramos, nós cantamos e lemos a palavra, fizemos o convite, e ele estava com os braços todo coberto no lençol, mas quando a gente disse para ele: o senhor quer aceitar Jesus? Se o senhor quiser, faça um sinal, levante a mão, e ele levantou. Oh, glória! Graças a Deus. E muita coisa que Jesus tem feito, que se eu for contar hoje não dá. Agora vamos falar sobre o carro, né? No comecinho do nosso programa a gente falou do sonho que Deus deu à sua mãe, a senhora dirigindo um Fusca, lhe deu condições de tirar a habilitação, lhe deu condições de dirigir o Fusca. Mas Deus lhe deu um outro veículo que a senhora passou a usar na obra, né? Foi. Mas como é que foi a promessa? Como é que foi isso? Eu estava no Circo de Oração de Jaboatão e tinha levado 2 irmãs, que sempre que eu saía era acompanhada com as irmãs. Uhum. Todas as 2 estão na glória. Então, lá veio uma irmã de Vitória e olhou para mim e disse assim: Deus está me dizendo que vai lhe dar outra chave. Aí eu estranhei, porque eu já tinha a chave de casa, já tinha a chave do carro que eu dirigia com meu esposo. Aí eu disse para a irmã: ô irmã, que chave é aquela? Aí ela disse: tá, Lúcia, é outro carro. Fiquei admirada, meu Deus, mas não demorou. Ele só estava com emprego, depois ele arrumou outro. Aí ele disse: Lúcia, chame seu filho, seu genro, que foi ele, e vai escolher o seu carro agora. Aí nós fomos, ele disse até a marca do carro que eu comprasse, disse: compra um Corsel. Eu achei o Corsel feioso. Aí eu cheguei, vi o Corsa, estava lindo, estava brilhando, cor de vinho. Aí eu disse: agora eu achei um. Ele disse: gostou, você traga. Então, aí ele comprou, e esse carro foi que a gente foi fazer muitas visitas. Quando terminou, tinha uma irmã que era muito doente, eu pegava ela, levava para tomar injeção, aquela coisa toda. Como eu via que ela estava muito doente, e já tinha comprado outro carro, que agora foi a minha filha que comprou, e então eu peguei esse carro, dei para uma pessoa da igreja, disse: tome ele para você socorrer a sua esposa. Amém. Pronto, ficou com ele. Amém. Deus lhe deu quantos filhos? A senhora está falando de genro, de filhos que estão aqui nos bastidores. Mas me diga, quantos filhos Deus lhe deu? Deus me deu 3 filhos, que são essas 2 bênçãos. Sim. E também o que está trabalhando. Ele está trabalhando, por isso que ele não veio. São 2 jovens e um jovem. E um jovem, E através deles eu tenho 6 netos. Eita, que bênção. Glória para Jesus. E chegou agora uma bisnetinha que vai completar 5 meses. Que coisa Glória para Jesus. E olha, eu estava conversando com a senhora no começo do programa aqui em off, que a senhora com 80 anos, com essa jovialidade que a senhora tem, essa força, ainda dirige, segundo as meninas me falaram aqui, a senhora dirige ainda. Só a graça. Qual o segredo? É Jesus. O segredo é Ele. Porque eu não posso com nada, eu não sou nada, eu não faço nada, mas eu sinto a presença dEle. Às vezes, e outra coisa, eu vou para a feira, às vezes meu filho faz assim: mãe, hoje eu não posso ir com a senhora, eu vou para Recife. Mas chame Júnior. Aí eu digo assim a ele: tá certo. Aí às vezes eu vou chamar Júnior, mas eu vejo Júnior assim dormindo, eu digo: peraí. Aí tiro o carro da garagem. É seu genro ou seu filho? É genro. É o genro que está aqui? Aí também. Eu vou lá, aí às vezes ele tá assim com a frente para lá, aí eu dou ré nele, quando acabar boto direitinho, levo, estaciono lá na feira, faço a feira, depois chamo um rapaz do frete, levo e coloco naquele carro, ele coloca, eu trago. Quando dá fé, ele diz assim: ô Mirtes, tia já chegou, tia já foi para a feira. Eu gosto muito de fazer as coisas, porque eu vou te falar, a pior coisa é depender. Depender dos outros é muito ruim. É bom a gente fazer. Tem hora que ele diz: deixa que eu vou com a senhora. Mas quando ele dá fé, eu pego e vou embora. É muito bom. Amém? Amém, irmã Lúcia.
E Deus guardou seu esposo, né? Foi. Seu esposo está na glória, mas a senhora tem aí a companhia dos seus filhos, seus netos e agora uma bisnetinha. Uma bisneta, glória. E servindo a Jesus com alegria. Servindo com alegria. E eu digo a todos eles, vocês despertem para Jesus, aqueles que estão um pouco parados, né? Eu digo, esse mundo não tem o que dar, não. Venha-se embora. Aí, todo dia eu dou a bênção do povo de Israel, a cada um. Amém. Por esse dia que ele chega bem com a cabeça assim, tia, benção, tia. Aí eu digo, Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz e desperta para Jesus. Ô, glória. Ô, glória. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já, continuando falando de Jesus, desse Deus grande, tá bom? Bem, tá bem. Você continua conosco, eu volto daqui a pouco com mais lição de vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida de hoje. Estamos tendo a alegria, a honra de receber a querida irmã Lúcia Helena, ela que veio diretamente de Moreno para participar do nosso programa. E nós já conversamos muito sobre a sua história de vida. Ela veio de uma infância muito sofrida, né? Padeceu muitas necessidades, mas a mão de Deus sempre esteve estendida sobre sua vida. E Deus tem lhe abençoado muito, irmã Lúcia. Muito. E a gente quer falar um pouquinho, voltar um pouquinho para a sua história, falando sobre a sua formação. Porque a senhora começou a trabalhar muito jovem, né? Por necessidade mesmo de prover para a sua família, né? Mas a sua mãe lhe obrigou, vamos dizer assim, a voltar a estudar. Isso é importante, né? Que os pais invistam nos filhos, para quem está nos acompanhando, para que a senhora pudesse ter uma formação. E como é que foi esse período? E hoje a senhora tem uma formação. Então fale para a gente. Depois que eu saí da fábrica, eu só queria trabalhar de novo. Aí eu queria arrumar outro emprego. Ela disse, não, você vai estudar. Então eu disse para ela assim, eu não posso porque a cabeça é somente trabalho. Ela disse, mas você não faz o que quer, não. E então ela conseguiu uma bolsa para mim. Uma bolsa? Uma bolsa. Então nessa bolsa eu tinha feito a admissão e a admissão naquela época era uma professora. E quando ela me botou para estudar, quando eu cheguei no Colégio Batista, aí quando eu dava fé, a campainha tocava. O que é isso? Não é aula de história. Mas não saiu agora uma de matemática? Mas é assim mesmo. Aí eu fui. Aí pouco mais, de novo, a campainha, agora é aula de ciência. Aí foi aquela coisa, eu digo, pronto, como é que eu vou botar na cabeça essas aulas todinhas? Cheguei em casa chorando. Cheguei chorando e ela disse assim, você não me faz vergonha. Autoridade. E então, eu sei que eu disse, eu não vou mais ligar não. Meu irmão foi assim, é assim mesmo, Lúcia. E depois eu fiquei estudando. Aí terminei, fui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E quando terminou foi tão bom, porque eles formaram assim uma viagem para Salvador. Sim. Eu que passei aquela situação tão difícil, eu sabia o que era viagem. E lá em Salvador foi tão bom. E fui no Mercado Modelo, fui na praia de... Foi a sua primeira viagem para outro estado? Foi a primeira viagem, foi a primeira. Inesquecível, então, né? Foi a primeira viagem. Aí então, eles oferecendo sorvete pra gente, o diretor do colégio, e eu achei tão bom. Aí quando eu cheguei em casa, o ônibus veio buzinando, avisando que a gente estava chegando, e eu fiquei assim pensando, o que minha mãe queria para mim eu não sabia. É verdade. Aí eu disse, minha mãe, muito obrigada. Eu não sabia o que a senhora queria para mim. Aí depois que eu terminei esse ginásio, aí eu fui fazer o contabilidade. Aí quando eu fiz o contabilidade, aí passei 3 anos, aí não foi mais viagem não, foi um jantar. Numa churrascaria muito da alta naquela época. Que bem. Aí eu disse à minha mãe, a senhora vai comigo, porque foi a senhora primeiro Deus. Amém. Então ela foi. Aí depois eu gostei tanto de estudar, que eu passei 2 anos na STEADEB. Oh, glória. E depois passei 2 anos no STEM, aqui em Tigipió. Aí pronto, terminei o curso de Educação Religiosa, né? E a senhora lecionou, chegou Já a ensinar? lecionei lá em Bonança. A diretora era minha amiga e disse assim, olha, eu vou conseguir para você lecionar e você vai ganhar um dinheirinho. Eu digo, oh, glória! Então, ainda quer dizer que eu tenho
o terceiro grau, que Fernanda diz o quê? Fernanda quer o quê? Não pode falar não para lá, né? Então, quer dizer, foi muita coisa para mim, foi ou não foi? Foi, Deus fez grandes coisas na sua vida, mudou, né? Mudou. A sua história. Mudou. E Deus também lhe deu muitos livramentos. O primeiro livramento foi o que lhe trouxe para perto dele, que foi aquele que a gente contou no bloco anterior, que foi o choque elétrico que fez a senhora despertar para voltar aos braços do Pai. Mas teve um outro livramento, um outro milagre que Deus lhe deu, que eu queria que a senhora relatasse, que foi um AVC, e que inclusive foi tão forte que a senhora passou temporariamente sem memória, perdeu a memória por um tempo, né? Foi. Eu queria que a senhora detalhasse para a gente como é que foi esse momento e como foi a sua recuperação. Pronto, então eu fiquei com a pressão alta e chegou assim tão alta que os meninos me socorriam para a UPA, para outros, e eu morrendo, quase morrendo, depois levado para o Alberto Sebre, e lá passei a noite toda. A Mirtes, quem ficava perguntando como é, médico, doutor Kutai? Ela não responde nada. Cadê a senhora? Tem filho? A senhora, como é o nome dos seus filhos? Não sabia nada, nada, nada. Passei a noite todinha. Depois foi chegando devagarzinho, foi chegando a memória. Aí depois que melhorou, aí ele me deu alta, mas eu vim para casa, mas ainda estava... Em recuperação. Em recuperação, mas mesmo assim eu fui para a igreja, porque para mim o meu melhor lugar é a igreja. E quando eu estava lá, eu e Deus somente, o culto continuando. E eu mais ele dizendo, Senhor, eu estou muito fraquinha. Eu estou tão fraquinha, Senhor, e só conversando com ele, estou fraquinha, estou fraquinha. Ele usou o pregador. Deus é tão grande. Aleluia. O pregador estava dando a mensagem, de repente parou a mensagem, olhou para o lado que eu estava, apontou e disse, porventura não sou eu a tua força? Aleluia. Porventura não estou eu no controle da pressão? Se fosse pelo controle dos homens, tu já tinha descido. Eu tomei posse, oh glória, e até hoje eu vivo na paz de Jesus. Oh glória. Oh glória. E a senhora ficou com alguma sequela? Porque assim, a gente que sabe de AVC é uma doença muito séria, deixa sequelas. Tem muitas pessoas que, né, ficaram com alguma sequela dessa enfermidade. Ficou com alguma sequela? Sua memória, seus movimentos, como é que estão? Oh glória, Deus é maravilhoso. Deus quando faz, faz completo. Deus não me deixou ficar com sequela, nem não fiquei com nada. Estou aqui dando glória. Oh, amém. Glória para Jesus. Amém. Irmã Lúcia, tem muita gente que está nos acompanhando, que acompanham o Lição de Vida, a Rede Brasil, até mesmo em hospitais, ou estão em casa passando por enfermidades. E a gente pode ver a senhora como um exemplo de um grande milagre que Deus operou também. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas pessoas. Então agora eu estou falando para quem está me ouvindo, que confie em Deus, priorize Ele, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, operava no passado e opera no presente. Está aqui eu, que tive esse AVC e estou aqui sem sequela e dando glória a Deus. Então vocês não se desanimem, confie no Senhor de verdade, porque Deus vai lhe dar uma vitória. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. A senhora falou da sua primeira viagem, que foi a Salvador, foi na infância, foi uma bênção, mas Deus também lhe deu um grande presente. Foi uma outra viagem, uma viagem internacional para Israel. Foi uma grande realização, né? Foi promessa de Deus? Foi promessa. Detalhe para a gente, fica à vontade. Foi promessa. É por isso que eu digo, eu gosto de estar na igreja. Eu estava na igreja de novo, no circo da oração, e Deus usou uma irmã e disse, irmã Lúcia Helena, Deus está lhe dizendo que aguarda uma surpresa. Aí eu tive medo, porque eu pensei que ia morrer, gente. Porque meu marido já tinha morrido, meu genro já tinha morrido. Aí eu disse, meu Deus, e ela ainda disse mais, vai ser, já está bem perto e aguarda o sinal. Aí foi uma coisa para deixar mesmo só a graça. Aí eu cheguei em casa e disse aos meninos, olha, vamos orar, porque Deus disse que aguardasse a surpresa. E quando foi depois eu encontrei essa irmã, que nós somos um grupo de 4, uma ora pela outra. É como Jesus. Jesus tinha os 12, mas ele tinha 3. Eu também tenho a igreja todinha, mas eu tenho essas 3 irmãs que a gente... Oh, glória! É na benção. Então eu encontrei essa e eu disse assim, irmã Fátima, ore por mim e a família, porque Jesus disse
que eu aguardasse uma surpresa. Aí ela disse, irmã Lucelena, quando Deus fala de surpresa, não quer dizer que é somente surpresa ruim, não. Tem surpresa boa. E quando ela falou, aquilo me acalmou, aquela palavra, eu fiquei tranquila. Mas na outra semana, eu fui fazer outra visita na casa da irmã Edith. Quando eu cheguei lá, encontrei o presbítero, irmão Alberto, que era o genro dela, e ele falou para mim, irmã Lucelena, uma vez a senhora me falou que queria conhecer Israel. Eu disse, eu falei, mas agora com essas guerras eu não quero ir mais não. Ele disse, mas para onde a gente vai? Não tem guerra. Aí veio a surpresa. Eu disse, então eu vou. Aí ele ligou para o pastor Francisco Eurico, ele disse, diga ela que vai pegar o passaporte no aeroporto. E eu fui com a minha filha. Eu conhecia passaporte de ouvir falar, sim, mas agora eu estava nas minhas mãos. Deus é fiel. E outra coisa que eu me lembro muito é que eu já tinha ido para São Paulo com a minha mãe de caminhão. Não é brincadeira não, o assunto foi sério. De caminhão. Muitas provas. 3 dias para chegar em São Paulo e ainda dormia mais nos postos de gasolina. E agora Deus me botou no avião, e ainda mais avião internacional que eu andava nos normais e também no internacional. Sim. E quando a gente pegou o avião para ir para Israel, o primeiro aeroporto que nós chegamos foi de Frankfurt, lá na Alemanha. Que coisa chique! Oh, glória, eu achei bom. Deus faz assim. Lá na Alemanha, veja, uma pessoa que veio lá do fundo do poço. Aleluia! Deus levantou, eu acho bom, por isso que eu não deixo de falar dele. Sim. Então, depois que a gente saiu desse aeroporto, aí nós fomos para o Egito. E lá no Egito eu vi as pirâmides de Faraó, né? Sim. E tinha uns camelos. E eu disse assim, eu vou andar num camelo desse. Mas quando eu subi o camelo, olha, quando o rapaz fez assim na perna dele, que ele subiu, quando o tamanho de sair, eu disse, ai, que eu vou cair, eu não quero mais não, não quero mais não. Eu pensei que eu ia levar um estouro, porque era muito alto. São altos mesmo. Aí desci, e depois dali da Bahia, do Egito, aí depois eu já tinha o ônibus, né, à disposição para fazer os passeios. Então, a gente põe o ônibus e nós saímos ladeando o Mar Vermelho. É demais, para mim é demais, porque para quem é rico não, mas quem vê que não tinha nem o que comer, aí para mim é muita coisa, mas é para mostrar que Deus faz, Deus é grande. Glória a Deus. E eu sei que a gente ladeando o Mar Vermelho, depois fomos conhecer o Mar Morto. Sim. E depois nós subimos, assim, passamos por Jericó e subimos para Israel. E lá nós fomos para o Monte das Oliveiras. Muita coisa linda. Nós fomos para o Monte Carmelo, né? Vi também o tanque de Betesda. Tomei banho no Rio Jordão. Meu Jesus! Se não tivesse marcado, eu acho que tinha gente que dizia assim, será que essa irmã não está com história aí, não? Mas está tudo arquivado, eu não sei se... Tem muitas fotos, tem muitas coisas, a gente tem aqui sim, a gente vai exibir daqui a pouquinho. Pronto. Mas eu quero que a senhora me fale qual foi o lugar, eu sei que tudo está gravado na sua memória inesquecível, mas o que foi mais marcante nessa viagem para a senhora? O mais marcante foi justamente eu tomar banho no Mar Vermelho. Não, no Mar Vermelho não. No Rio Jordão. No Rio Jordão. Foi muito marcante. Eu cheguei a abrir os braços assim, onde Jesus foi batizado. Foi muito marcante para mim. Né? Com certeza. Então visitei também o Monte Caveira, Cafarnaum. Eu tinha uma vontade de chegar em Cafarnaum. Cheguei a abrir os braços, Cafarnaum. Eu acredito que a leitura bíblica para a senhora agora tem outra, né? Tem imagens, tem tudo, porque a senhora passou por esses lugares, passei, né? Passei. Então, a senhora lê a Bíblia, a senhora lembra? Isso, eu já via antes, né? E depois dessa experiência que Deus me deu, me mostrou assim. E depois o pastor Francisco Eurico, que estava filmando, ele dizia assim, a irmã Lucelena está pisando aqui nas pedras que Jesus pisou. Aí você vê, é muita coisa, né? Glória a Deus. Passei atravessando o Mar Vermelho de barco. A gente saiu assim, um barco e todo aquele grupo, a gente atravessando. Depois que a gente observou isso tudinho, fomos para a Grécia. Olha que coisa chique. E o pagamento que eu fiz não era para ir para a Grécia, era só para Israel. Mas Deus quis que eu fosse. Então nós fomos para a Grécia
E lá eu vi a cidade de Coríntios. É demais, é muita coisa. Vamos ver as fotos? Vamos acompanhar as fotos, que a senhora pode, inclusive, ir comentando, tá bom? Enquanto a gente vê, o pessoal de casa também acompanha, a senhora comenta. Sim. Tá certo? Que eu fiquei muito curiosa. Um dia eu vou chegar lá também, viu? Se Deus quiser. Vamos juntos, vamos acompanhar. Vamos. Olha aí, Montanha da Judéia. Eita, coisa linda, né? Coisa linda. Olha eu no camelo. Eita, conseguiram tirar uma foto antes da senhora descer. O Vale do Armagedon, olha para aí. Que coisa linda. A entrada de Jerusalém. Muita coisa. Aí o tanque de Betesda. Aqui. O Rio Nilo. Muro das Lamentações. Aí apontando, ó. Oh, glória. Bênção. A Grécia. Agora, chegamos na Grécia. Que Ai, o presente que Deus deu, não foi? Foi. Mais um. Mais um. Mar Vermelho. Mar Vermelho. Atravessando o Mar da Galileia. Eita, olha a barca aí. É maravilhoso, é grande. O Monte Carmelo. O Monte Carmelo. Jardim do Getsemane. Muita bênção. Oh, glória. Monte das Oliveiras, aleluia, Jesus. Te agradeço. Cafarnaum. Pirâmide do Egito. Glória, amém. Coisa linda. Jerusalém, que não podia faltar. Jerusalém. Isso faz quantos anos? Olha, Mar da Galileia. Mar da Galileia. É 20 anos, né? 20, né? É. O Monte Sinai, olha. Oh, glória, é muita bênção. Que bênção, 20 anos que a senhora foi. Agora a gente vai para um momento bastante emocionante aqui do nosso programa. A gente já tem se emocionado muito, né? Falado da grandeza de Deus. Só a graça. Vamos para as homenagens. Vamos acompanhar. A paz do Senhor para todos. E para minha querida Lucilena, é um privilégio de estar aqui para fazer essa pequena homenagem, pois esta mulher guerreira, esta irmã querida, amada, amo de coração. Fazemos um trabalho do Senhor maravilhoso, fazíamos muitas visitas, inclusive um dia de domingo chegamos lá na casa de uma pessoa e estava tudo pronto para o marido ir embora. Mas o Senhor operou através daquela visita e hoje eles estão vivendo bem, eles estão até com netos, isso tudo é para a glória de Deus. Minha querida irmã Lucilena, receba um abração. Que o Senhor Deus continue te abençoando, te protegendo e te guardando e continue sendo essa mulher guerreira, forte e temente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, irmã Lúcia, Pai do Senhor, a todos que estão assistindo. É uma maravilha, é um prazer de estar aqui declarando a nossa amizade desde criança, que nós conhecemos, estudamos uma parte junto, depois uma para lá, outra para cá, se casamos, construímos família e continua a mesma amizade. Eu tenho menos saúde do que ela, mas ela é uma bênção, que ela vem na minha casa me visitar, orar por mim, traz as irmãs, pede oração por mim na igreja. Tudo isso eu agradeço a Deus, porque ela é uma amiga de sempre. Não é hoje, nem amanhã, é de sempre. E eu também faço a minha parte de orar por ela. Amo muito ela, a gente é muito amiga, a gente nunca tivemos o que dizer uma da outra. Um beijo. Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui muito feliz por poder participar dessa homenagem da minha querida amiga. Somos amigas há muitos e muitos anos. Ter compartilhado a vida dela, uma bênção no nome de Deus, uma bênção para mim, para minha família, quando nós já trabalhamos juntas, muito, muito, muito na obra do Senhor. E lembro de uma certa vez que eu cheguei no escritório onde meu marido e o dela trabalhava, e ela foi acometida por um choque ali, que foi levar café para o marido dela e quase morre. Deus foi quem deu a vida a ela naquela noite e graças a Deus, porque Deus tinha muita coisa para fazer com ela e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus. Eu te amo, querida amiga, Deus te abençoe. Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer indizível poder aqui nesta oportunidade trazer uma palavra de gratidão a Deus pela vida da irmã Lucilena, que
muito bem, está sendo homenageada pela família, pela igreja e por todos nós. Queremos dizer que a irmã Lúcia Helena teve um papel importante na organização de grupo de irmãs que haveriam de sair nos dias determinados para visitá-las. Assim, ela, com tantas outras, fez esse trabalho de uma maneira grandiosa, dedicando-se naquela altura com muito amor, com muita dedicação à obra de Deus. Que Deus continue abençoando a serva de Deus e que o Senhor abençoe a sua família e todos que pertencem às casas e às servas do Senhor. Benção, vovó. Vovó, quero agradecer a Deus pela sua vida e por todos os ensinamentos que a senhora me passou e por a senhora ter cuidado tão bem de mim até hoje. Te amo muito, vovó. Oi, vovó. Tô aqui com a sua bisneta Cecília, passando para externar nossa admiração por você e pela sua história, cheia de força, coragem e principalmente cheia de Deus. Mãe, eu te amo. Deus te abençoe. Ele abençoe, minha querida. Vovó, eu te amo. Você é inspiração para mim. Oi, vovó. Que Deus continue lhe abençoando imensamente e que seu testemunho sirva de exemplo para várias pessoas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mamãezinha querida do meu coração, és um exemplo de mulher guerreira, uma mãe espetacular, uma mulher de fé, de oração. Tu és única e especial. A senhora é uma bênção em nossas vidas. Nós te amamos! Oi, vovó, você é a pessoa mais especial na minha vida. Eu te amo. Mãe, agradeço a Deus por ter nascido do seu ventre. A senhora é uma bênção nas nossas vidas. Nós te amamos! Que homenagem linda! A irmã Lúcia merece. Queremos agradecer a todos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem para a nossa querida convidada de hoje. A irmã Fátima, né, que é amiga da nossa convidada, a irmã Nenê, também amiga, a Lia Pereira, amiga, o pastor Amaro Gomes, a irmã Elza, Deus abençoe, o Márcio, que é o netinho, a Nayane e a Cecília, neta e bisneta, linda Cecília, a Mirtes e família, que é a filha querida, a Ellen, neta também, a Fernanda e família, que é a filha, a Karine, que é a netinha, e o William e família, que é o filho da querida irmã Lúcia. E agora chegou um momento especial, que é o momento das lembranças. Os nossos convidados recebem objetos que lembram algo marcante em suas vidas. E hoje, a querida filha da nossa convidada de hoje, a Fernanda, vai entregar um objeto para a senhora que tem uma lembrança, que lhe traz uma lembrança importante de algum momento. Pode entrar, Fernanda. A senhora vai lembrar desse momento com essa lembrança que a Fernanda está trazendo. Glória a Deus. Um cheirinho na mamãe. Obrigada, Fernanda. Deus te abençoe. Glória a Deus. E a gente está muito curioso. Eu estou muito curiosa para saber que lembrança é essa. Vire, por favor, para mostrar para a gente, irmã Lúcia. É um certificado de peregrinação. Né? Conte para a gente que certificado é esse. Depois eu vou pedir para a senhora mostrar para a câmera. Acho que essa câmera aqui de ladinho ali, ó. Pode virar para esse lado? Pode virar. Isso. Enquanto a senhora me explica. Que coisa chique é essa que Deus fez na sua vida? Eu não esperava também não. Aqui eu recebi esse certificado de peregrinação. O presente atestado confere a Santana Lúcia pela virtude de ter completado a chamada bíblica, vindo a Jerusalém, a cidade santa, capital de Israel, e assim ser autorizada a portar o título de peregrino de Jerusalém. E eu fiquei muito assim, satisfeita de ver a assinatura do prefeito de Israel. Prefeito de Israel. Está aqui assinado por ele e também o ministro de turismo. Isso foi o Senhor que fez isso. E eu não podia ficar de maneira nenhuma sem mostrar ao povo o que Deus faz na vida de uma pessoa que não tinha nada. Amém. E Deus fez isso todinho. Oh, glória. Estou aqui alegre. Amém. Aí eu me lembro daquele hino que diz assim: Deus pega o derrotado e faz um vencedor, para mostrar a imensidão que há no seu amor, porque Ele é Senhor. Glória. Apoiar aqui a bênção. Amém. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa,
Mas eu quero deixar o espaço para a senhora agradecer bem rapidinho as pessoas que enviaram aí os recados, né, as mensagens, e também deixar as suas considerações finais bem rapidinho, que o tempo está se findando, mas nós não podemos deixar. E quero agradecer muito a senhora, né? Para mim foi uma honra lhe receber aqui. Fique à vontade. Você também, Thalita. Eu quero agradecer primeiro a Deus. Só Ele é digno, né? E que faz coisas grandes em nossas vidas. Agradeço também ao pastor Ailton, né, que através dele, ele tem proporcionado essa Rede Brasil, que tem sido um culto na nossa casa. Deus abençoe, pastor Ailton, com a sua família, a irmã Judite também, e também ao pastor Marcos Antônio, Amém. Que tem sido uma bênção na igreja. Tem hora que eu digo assim, parece que o pastor quer levar todo mundo para o céu. Olha, a doutrina só não vai para o céu quem não quer. Amém. Mas ensino tem. Agradeço também a sua esposa e também toda a sua família, e apresento agora ao pastor Amaro Gomes, que foi também pastor com a gente lá, foi uma bênção. E agradeço também a meus filhos, que Deus recompense cada um com bênção do céu e da terra, e que abençoe a irmã Lia Pereira, continue dando saúde a ela, a irmã Amém. Neném, que é outra bênção, que Deus te dê saúde, Neném, a irmã Fátima, obrigada, minha querida, Deus lhe abençoe e dê saúde. Amém. Agradeço, Senhor, a Deus e também ao setor 3, que é onde eu faço parte, e agradeço a todos os meus filhos, genros, netos, nora, a bisneta, os sobrinhos, toda a família. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Pode virar o quadro para todo mundo ver. Enquanto a senhora ora, a gente vai orar agradecendo por mais um programa, por essa bênção de ter a senhora conosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui contando uma parte das bênçãos que o Senhor faz em nossas vidas. Deus maravilhoso, receba a nossa gratidão, continue abençoando Thalita e todos os funcionários dessa Rede Brasil. Deus bendito e santo, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ana Lúcia, muito obrigada por estar conosco. Obrigada a você também que acompanhou a Lição de Vida de hoje. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima semana. E não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira, o nosso Deus é fiel em tudo que faz. Deus te abençoe.